Marina, você começa nossa audiência. Boa noite, obrigada, Paris, pelo convite. Reforçando também o ponto da Renata, acho que a presença de mulheres nesse ambiente é sempre muito importante, né? Ainda assim, nós estamos em 2 entre 8. Isso é recorrente na discussão sobre planejamento de transportes, mobilidade urbana, planejamento urbano. É um cenário bem recorrente. Eu faço parte da Ciclocidade, também sou conselheira eleita pela cadeira da bicicleta no Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, o conselho que já foi o conselho mais masculinizado da cidade, né? A gente não contava com nem 18% entre conselheiros titulares e suplentes de mulheres, e após a implementação da nova medida de paridade de gênero dos conselhos, a gente agora é o conselho com a maior quantidade de mulheres na sede de São Paulo. Isso significa, na verdade, que a gente tem sim muitas mulheres qualificadas para debater esse tema, e é um prazer ser uma delas estar aqui. Na verdade, quando chegou esse convite em mim, foi engraçado, porque eu não entendo muito bem porque a gente ainda está discutindo isso. Como se, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública aparecesse com uma medida revolucionária, ou uma medida, enfim, que remete a ideias muito básicas também, sobre como diminuir a quantidade de mortes por crimes violentos no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e que após a implementação dela, um ano depois, a gente identificasse uma redução violenta de 50% a menos de mortes por crimes dessa natureza. E a sociedade, de repente, começa a se questionar: olha, mas, enfim, apesar de a gente ter percebido essa queda toda, né, menos 50% de pessoas que morreram depois da implementação dessa medida e tudo mais, ainda assim eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, ainda assim eu acho que a gente tem que continuar matando as 10 mil pessoas que a gente matava antes por ano, versus ante as 5 mil pessoas que a gente passou a matar com a instituição dessa nova medida, né? Quando a gente fala, então, sobre redução de velocidades e o retrocesso que se avizinha, o que as pessoas falam ao voltar a aumentar as velocidades, é assim que eu percebo. O que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu nas marginais, especialmente na Marginal do Tietê? As mortes caíram em um ano em 52%, as mortes de trânsito, após a redução de velocidades. Então, a gente está nesse debate falando isso aqui, na verdade, um argumento que para mim não faz muito sentido. Como alguém quer voltar a matar a quantidade de pessoas que matava antes? As mortes de trânsito são a segunda maior causa mortes do Brasil, né? Na verdade, eu não vou falar de acidentes, eu vou falar de incidentes de trânsito, porque nada disso é um acidente, né? Pessoas que dirigem e pessoas que estão no controle de carros, elas são treinadas e elas deveriam ter em mente que aquilo que elas estão sentadas atrás do volante é uma máquina mortal, e que elas deveriam sim cumprir as regras de trânsito, elas deveriam sim cumprir os limites de velocidade, elas deveriam sim fazer aquilo com atenção. Parar no sinal, mandar um WhatsApp, isso é uma coisa impensável quando você está no controle de um instrumento como esse, né? A Marginal, ela historicamente, as marginais, elas têm muitas colisões, né? Carros contra carros. E a gente, olhando os dados, olhando o mapa, a gente pode, eu não sei se deu tempo do mapa chegar agora, senão a gente mostra ele daqui a pouco, a gente percebe que todas as ocorrências, na verdade, estão concentradas nas alças, tanto de colisões, quanto de atropelamentos fatais de pedestres e ciclistas. Na verdade, desde 2013 a gente não observa nenhum atropelamento de ciclista na Marginal, mas sim nas alças próximas e nas vias de acesso. O que são as marginais, na verdade? As marginais, elas foram concebidas quando isso aconteceu, lá na década de 50, na década de 80, na década de 60, como realmente rodovias urbanas. A cidade nessa época não era uma cidade tão grande, na verdade estava muito longe do tamanho que ela é hoje, né? Então as marginais, elas serviam prioritariamente como vias de acesso de ligação entre o município, entre o interior do estado e o Porto de Santos. Na época fazia sentido a gente pensar nelas como verdadeiras rodovias urbanas. Só que, enfim, passa, né, roda até 2016, roda, na verdade, até o crescimento da cidade, a urbanização e o desenvolvimento econômico a partir dos anos 70. E a gente vê que a Marginal não só não serviu como barreira para o crescimento da cidade, como, na verdade, a ocupação ultrapassou as marginais em muito. A gente tem uma metrópole de 20 milhões de habitantes que, com certeza, não ficou restrita ao desenho das marginais. Então, na verdade, a gente pensou na década de 60, na década de 50 em rodovias urbanas, e a gente chegou em 2016 e a gente continua tendo o mesmo desenho viário, então as mesmas faixas largas, as mesmas pistas expressas, as mesmas vias não semaforizadas que a gente pensou quando concebeu as vias com aquela função de ligação de carga entre o porto
e assim o município, o porto interior do estado. Enfim, hoje em dia isso não faz muito mais sentido. A gente precisa parar para pensar, principalmente na Marginal Tietê, a quantidade de atividade econômica e de estações de transporte público e de infraestrutura de transporte público que tem ali. A Marginal Tietê tem uma quantidade muito grande de empreendimentos não só comerciais, então shoppings, lojas, restaurantes, clubes, como também uma quantidade de estações de transporte público, pontos de ônibus, porque, como a gente vê, como a gente sabe, a Marginal Tietê não tem estação de trem, mas tem uma quantidade imensa de pontos de ônibus e de linhas de ônibus que utilizam aquelas vias, principalmente, e também vias de ônibus intermunicipais, muito importantes para ligar a cidade aos municípios da região metropolitana. A gente fala sobre redução de velocidade e alguém aparece com o argumento, não, mas é muito complicado isso, né? Como assim? O pedestre não tem que estar na marginal. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque a gente está negando um vasto pedaço da cidade, que tem um monte de atividade econômica, que tem um monte de equipamentos residenciais, à população da cidade, que é responsável, na verdade, por grande parte dos deslocamentos. Né? Se a gente for parar para pensar, somar transporte público, porque ninguém se materializa na estação de transporte público, né? Todo mundo tem que andar da estação de transporte público. Pessoas que fazem deslocamentos em bicicleta e pessoas que andam exclusivamente a pé são 70% das viagens realizadas na região metropolitana de São Paulo. E a importância das marginais para isso é pungente. Além disso, são os próprios ocupantes de carro que são os maiores beneficiários dessa redução de velocidade. Quando a gente pensa nisso, na verdade tem um vídeo muito curioso, vocês todos já devem ter visto, que é aquele vídeo do arroz, né, que mostra quando você tenta passar uma quantidade, um saco inteiro de arroz por um mesmo caminho, o caminho entope e começa a passar muito devagar. Quando você vai colocando um pouquinho de arroz por vez, ele flui com muito mais naturalidade, com muito mais facilidade do que se você tivesse tentado na versão anterior. Né? Então, além disso, a redução de velocidade nas marginais, ela é super benéfica aos ocupantes de carro, porque ela diminui a distância entre os carros, então você está andando mais devagar, então a distância entre os carros ela também diminui, porque os motoristas eles passam não só a dirigir com mais cuidado, mas numa velocidade também mais compatível. Só para dizer que a sua apresentação já está lá. É legal. Só pedir para o pessoal reduzir um pouco da luminosidade aqui na frente e falar, Marina, você tem mais 2 minutos, isso não impede você voltar quando o debate começar para apresentar outras informações. A ideia é ter uma fala inicial de todo mundo, a gente gerar um debate e depois durante o debate a gente pretende ficar aqui pelo menos 2 horas, então das 7 até as 9 a gente vai ficar por aqui e portanto a gente vai poder recorrer a informações que vocês trouxeram para esse debate. Perfeito, obrigada por isso. Então só terminando o argumento aí a gente vai para os mapas. Então diminuir a distância entre os carros, diminuição da velocidade. Isso significa menor estrangulamento, então, no trânsito, então, nas vias de acesso, as pessoas são obrigadas, passam a não ser obrigadas a reduzir a velocidade tão bruscamente quando isso acontecia, menos conflitos entre os carros, na troca de pista, na ultrapassagem, na troca de faixa expressa para local, por exemplo, e muito menos freadas bruscas, de série de dados completa que a gente tem, que a gente pode usar para justificar a manutenção da redução de velocidades e, na verdade, reduzir ainda mais, porque a gente pensar em 40 km por hora em muitos lugares da cidade ainda não é suficiente, a gente tem que baixar para 30. Vamos começar a mostrar aqui. Se tem alguém passando o mapa aí? Esse é o ano de 2011, então a gente consegue ver essas manchas são os hotspots de ocorrência de trânsito com morte. Na verdade, esse mapa, ele é um mapa, a intenção dele é realmente só mostrar os hotspots, só mostrar as manchas de acidentes, essas são as de incidentes de trânsito. Essas são as manchas vermelhas. Se vocês perceberem, elas são meio que lineares, então elas todas estão concentradas nas principais avenidas de São Paulo também, e nisso inclui a Marginal. É só com morte, sim. Esse é de 2011, se a gente puder passar para os próximos. Esse é de 2012. Então, na verdade, vai acontecendo uma sobreposição sempre. 2014 o próximo, né? Então, de novo aí, a gente... você consegue passar o mouse em cima das marginais? Tá ali, né? A gente vê as marginais e a gente vê os hotspots, se tivesse a base por baixo, dava para ver com as alças. E no próximo, 2015... a gente já vê uma redução
Tem 2016 ainda? Tem só até 2015. A gente já vê uma redução, a gente já vê uma quantidade menor de manchas, principalmente nas marginais. Isso é uma coisa notável, na verdade. Olhando os dados com um pouco mais calma, a gente abriu esses dados todos, eles estão no site do Código Urbano, vocês podem ter acesso a isso. São dados conseguidos com base na Lei de Acesso à Informação, então são dados da CT. Vocês podem pegar esses dados e olhar com mais calma e conseguir ver que essa redução de morte ela foi significativa. Os mapas também vão ser disponibilizados online para vocês darem uma olhada. Mas o que eu queria mostrar com isso é um pouco como é notável, de um ano para outro, a redução de morte, como foi que aconteceu, não só nas marginais, mas como na cidade inteira, através da diminuição de velocidade. Como, na verdade, essa política, a gente fala em retrocesso, a gente fala em revogar essa política e voltar a aumentar as velocidades, é um discurso absurdo, porque a gente, na verdade, está sendo cúmplice de uma chacina que a gente tem no nosso trânsito brasileiro e no nosso trânsito paulista, em que a gente tem que não pode dar nenhum passo atrás em relação a isso. Acho que era um pouco disso que eu tinha para trazer para o começo do debate. Obrigada. Muito bem.